Meu povo, como eu falei para vocês, o nosso dia de hoje é repleto de muito conteúdo. Tem muita coisa para a gente ver por aqui. Então a gente não vai perder muito tempo aqui com blá blá blá. Vamos seguir, vamos dar sequência. E a nossa segunda agenda de hoje, nós vamos falar sobre potencialidades da IA na migração do S4HANA, certo? O nosso convidado, ele vem conectando experiências de mais de 15 anos em empresas nacionais e multinacionais. Em vendas, operações, arquitetura de soluções, pré-vendas, governança e tecnologias digitais, sempre buscando aí transformar a dinâmica e a variabilidade existente no mercado em uma vantagem competitiva, mas também sustentável, que é muito importante, né, gente? Então vamos receber com muito carinho o diretor de transformação digital na Stefanini, Maicon Franco. Olha aqui. A gente vai botar aqui 10 minutos. Tá bom. Olá, pessoal. Bom dia. Queria agradecer aí mais uma vez por poder participar desse evento excelente, que eu sempre comento que é um evento da comunidade, é um evento espontâneo onde a gente encontra aí os colegas de longa data e que o conteúdo das apresentações dão vontade de fazer a gente ficar sentado assistindo, né? Não é aquele evento comercial, né? Então a gente tem alguma profundidade aqui, enfim, é bem interessante. Então, obrigado aí por convidar a gente mais uma vez. Bom, hoje eu vim falar um pouco aí sobre esse cenário SAP que a gente está no momento onde muitas empresas estão esperando para ver o que vão fazer. Será que eu migro? Será que eu não migro? Quem que já fez a migração? Tem algum concorrente meu que tem alguma proximidade do que eu faço da minha empresa? Que eu posso me espelhar nela, quais são os desafios que eu vou enfrentar aí, eu tenho escolhas, né? Eu tenho o fim de licenciamento que eu tenho que considerar, eu tenho que considerar qual que é a minha versão do RP, justamente para saber até quando eu vou ter suporte, eu tenho que considerar se eu vou fazer uma migração ou uma conversão, um brownfield, um greenfield, o que é isso, né? Qual que é a diferença, por que eu escolho um, por que eu poderia escolher o outro, qual que é o impacto disso na minha área de negócio, qual que é o impacto disso na minha empresa. Enfim, decidir todos esses momentos, a forma de decidir é um baita desafio aí. Então, dando mais um resumo aí para colocar todo mundo na mesma página, né, do momento que nós estamos. Então, entre 72 ali e 2004, para resumir, acho que foi a grande evolução SAP, a gente chegou ali no SAP ECC, que atualmente é a maior base instalada da SAP, onde a maioria dos clientes estão. Em 2011 veio, acho que uma das maiores revoluções aí no mundo corporativo, falando em RP, que é o Banco HANA. Ele permitiu aí uma série de inovações que a SAP deu continuidade ali, principalmente em 2013, quando colocou a suíte inteira on-HANA. A gente passou a ter, desde do BW, né, um sistema de analytics, utilizando um banco de dados columnar e memory, né, um banco de dados bastante poderoso. E aí, em 2015, a SAP lançou a primeira versão ali do S4HANA, talvez não tenha sido a melhor, mas a segunda já foi incrível, né? Enfim, o ECC já era excelente para atender aí as áreas de negócios, e o S4HANA trouxe aí uma camada de inovações nesse sentido também. Em 2018, a SAP lançou ali o que inicialmente foi chamado de Public Cloud, depois foi chamado de Multi-Tenant, e agora a gente está chamando de Grow, né? Tecnicamente, Grow ele é um contrato, ele não é um sistema. O sistema é o Public Cloud, o S4HANA Public Cloud, a nuvem pública da SAP. E, enfim, a SAP, principalmente no Brasil, começou, né, a focar bastante nesse tipo de venda aqui no Brasil. Depois tirou um pouquinho o pé e, desde o ano passado, retrasado, voltou a focar aí nesse cenário do Public. Apesar de não estar aqui na linha do tempo, em 2012 a SAP lançou ali o que era o SCP, que é outro grande componente que tem que ser levado em consideração aí nessas decisões, que agora a gente chama de BTP. E sem ele, eu diria que qualquer um desses cenários que eu comentei aí, de S4HANA, on-premise, cloud, migração, conversão, sem o BTP, a gente teria uma dificuldade muito grande de conseguir executar um projeto desse com qualidade. E de 18 para frente, ali, 2020, a gente começou aí a utilizar as outras tecnologias digitais, né? Tanto Big Data, Machine Learning, a gente começou a falar aí de Data Lake, começou a ter isso nas empresas, de fato, saiu do papel, né? E agora aí inteligência artificial que
Eu diria que talvez dá tão uma revolução. Na verdade, não foi nem invenção, né? Ela existia há muito tempo. A gente só passou a ter capacidade computacional para executar com qualidade. E eu diria que isso sim é uma grande evolução aí, talvez do mesmo nível que o início da internet, né? Então, onde que a gente está aqui, né? Falando da situação das empresas hoje, né? Muitas empresas estão nessa camada aqui de 2004, 2011, 2013 ali, ainda não foram para o S/4HANA. Existe uma timeline aí que a gente vai abordar sobre o licenciamento e esse desafio de conseguir se atualizar ali e chegar na camada do S/4HANA, tá? Pessoal, deixa eu só fazer um comentário. Se vocês quiserem me interromper a qualquer momento aí para tirar dúvida, interagir, fiquem à vontade, tá? Não precisa esperar até o final, não. Às vezes a gente espera até o final, perde o time, esquece, e às vezes a dúvida de um é a dúvida de outros. Então, fiquem à vontade aí para me interromper, tá? Bom, falando do suporte que a SAP oferece hoje, né? Então, para clientes que estão ali no EHP 6, 7 e 8, tem ali o suporte garantido até 27. Tem a opção da extensão, vamos falar já sobre a extensão. Clientes que estão para trás do EHP 6 ali, final de 2025, acaba ali o suporte da SAP. Basicamente, suporte convencional, que é o que a gente tem hoje, tem toda a cobertura que a gente já conhece, cobertura de erro, evolução tecnológica. No Brasil quase não se muda a lei, então não precisa adaptar o sistema. A SAP está lá entregando essas evoluções aí, que são relacionadas a questões legais que a gente precisa estar em dia. Enfim, toda a cobertura que a gente já conhece. Se eu aderir ali ao suporte estendido, né, que eu comentei, que vão ser só para empresas que estão do HP 6, 7 e 8, eu posso estender de 2027 até 2030 com esse tipo de suporte aqui, que é muito semelhante ao suporte convencional, mas, obviamente, a SAP não vai investir ali em tecnologia, uma tecnologia que já ficou ultrapassada. Então, você vai ter ali um atendimento legal, atendimento a erros, mas você vai ficar parado ali do ponto de vista tecnológico. É uma opção, principalmente, para montar essa timeline que é preciso ser montada para conseguir chegar no S/4. Então, tem clientes nossos, por exemplo, que estão no HP 5 e no roadmap de projetos dele tem que fazer um upgrade para poder planejar ali melhor a ida para o S/4 e depois ir para o S/4HANA. O que a SAP está chamando ali de suporte específico é o não suporte, né? Quando a gente olha o suporte específico, parece que vai ter ali alguma segurança, e na verdade não. Você vai ter resolução de problema em cima de nota que já foi publicada, problemas já conhecidos, novos problemas, talvez você tenha até que pagar alguma coisa a mais. Você não tem SLA, você não tem manutenção para essas questões legais que eu comentei. Então, basicamente, você vai estar sem suporte, tá? Então, o que a SAP está chamando de suporte específico, é importante colocar que é não ter suporte. Beleza até aqui, gente? Tranquilo? Todo mundo na mesma página? Vamos lá. Falando ainda da timeline que eu comentei, tá? Então, o EHP 5, está aqui o suporte convencional que eu comentei, final de 2025 ali acaba, e aí você entraria no não suporte, você não tem a opção de estender, estando no EHP 5. EHP 6, 7 e 8, você pode ali ir até o 2027 e estender ali até 2030. Esse slide aqui é importante justamente para fazer esse planejamento. Por quê? Estava conversando com alguns colegas há pouco. Ano passado, retrasado, quando a gente esteve aqui, algumas empresas estavam assim, pô, eu preciso pensar em fazer a minha migração, preciso pensar quando que eu vou me atualizar. Ano passado já, olha, a data está chegando. Agora a gente já está na iminência de alguns clientes que estão do EHP 5 para trás, estão na iminência de mais um ano ali acabar. Então tem que fazer o upgrade ou ficar sem o suporte. Então, assim, a data está espremendo, está apertando, e isso gera um desafio aí para todos. O que eu tenho de opção, né, nesse cenário? Tem opção de ir para cloud, o que eu comentei que a SAP chama aí de Rise e de Grow. Basicamente, a gente está falando nuvem pública e nuvem privada do S/4HANA. É onde a maioria dos clientes estão seguindo. Há alguns clientes que estão ainda avaliando, mas já compraram licença do S/4. A SAP, no começo, alguns anos atrás, vendeu por um preço bem interessante o upgrade de licenças para o S/4 On-Premise. Então, tem alguns clientes fazendo projeto para On-Premise, porque aí ele está dentro da cobertura de suporte, esse problema acaba do suporte não existindo. E aí, por último, a última opção ali é deixar para mais tarde e, de fato, ficar sem o suporte, ou fazer o upgrade de quem está no HP 5 um pouco para cima. Então, são essas as opções aqui. Agora, né, quando a gente fala dessa timeline, do momento que a gente está, e principalmente dos recursos, contratar consultor SAP sempre foi um grande desafio
Depois da pandemia, então, nossa, quem fez projeto aí durante a pandemia deve ter sofrido que nem eu. Estava num projeto grande aí e tinha que contratar uma equipe de quase 50 consultores para entregar um projeto. E aí o consultor estava remoto, atendendo 1, 2, 3 outros clientes ali. Você tinha talvez uma fração de tempo dele, pouca atenção. Conseguir trazer essas pessoas para dentro do projeto, fazer um gerenciamento foi muito difícil, muito difícil. E essa questão ela tende a ser mais desafiante ainda agora. Não por questão do remoto, que isso talvez a gente está conseguindo aprender a trabalhar, né, no híbrido, no remoto, mas pela falta de recurso. Porque a maioria dos consultores hoje estão no mundo ECC. E de fato, é diferente, é bem diferente do S4HANA. Quando a gente pega um consultor, vai fazer entrevista com ele, ele fala, o WhatsApp para o Activate é só a diferença de nome, né? Porque as fases são iguais. Acabou a entrevista, porque se você está contratando para o mundo S4, a tecnologia é diferente, a abordagem é diferente, a forma de executar o projeto ela é bem diferente, então são muitas diferenças. Então você já recorta uma parte dos consultores possíveis para o seu projeto de S4HANA, já reduz ali, e todo esse grupo vai estar sendo disputado nesses próximos anos. Daqui até 2030... a tendência é cada vez ficar mais difícil contratar bons consultores, manter boas equipes, porque vai estar todo o mercado atrasado ali. A gente sabe que não é fácil aprovar um budget para conseguir fazer uma migração, você tem que explicar o porquê que você vai fazer a migração. Às vezes, só perder ali o suporte talvez não seja um argumento suficiente para conseguir o budget, a gente sabe que não é barato. Você tem outras pressões aqui, você tem uma pressão muito grande de demanda de negócio. Então, tem empresa que já está utilizando as tecnologias digitais, junto com o novo ecossistema, que é um concorrente direto. E ele consegue ter uma agilidade que a sua empresa não consegue. Isso gera uma pressão para a área de negócio, e a área de negócio acaba pressionando por outras soluções. Então, essa, na minha visão, talvez seja um dos principais motivos para migrar, além da questão do fim do suporte. Então, o uso de tecnologias digitais, quando a gente fala do S4HANA, a gente começa a falar também do BTP, começa a falar de soluções utilizando IA. Não que não seja possível utilizar com ECC, mas não faz sentido investir em IA dentro do ECC se você está pensando em migrar no ano que vem. Então, toda essa demanda de urgência, essa dificuldade aqui de recursos, ela acaba caindo ali em custo. Hoje tem muita empresa que busca, né, as consultorias, né, eu acho que uma boa parte do dia a dia do meu trabalho é isso, é conseguir desenhar essa jornada, né, de como que eu saio dessa versão do ECC, vou para o mundo S4HANA, como eu consigo atender ali todas as demandas de negócio nessa migração, como que eu consigo estandarizar o meu ECC, acho que esse é um outro ponto bem importante. Se eu for fazer ali uma conversão, né, um brownfield, eu trago tudo que eu tenho de bom e de ruim. Né? Se eu tenho um ambiente extremamente customizado que poderia ser mais standard, acaba sendo mais desafiante fazer essa estandarização. No caso do greenfield, eu tenho um projeto mais longo, talvez um pouco mais arriscado, um pouco mais caro, então tem essa decisão a ser tomada e tudo isso acaba impactando em custo. E aí, enfim, até aqui é só para a gente estabelecer essa problemática aí, enfim, ficar todo mundo na mesma página com relação a esse desafio das licenças e dos momentos aí dos projetos. Beleza, até aqui, gente? Está todo mundo tranquilo? Dúvidas até aí? Bom, e aí entramos de fato no tema aí da minha apresentação, que é a utilização de inteligência artificial para viabilizar, para nos ajudar, né, com todo esse cenário. Eu vou falar um pouco aqui sobre, principalmente, como a gente poderia utilizar IA nos projetos, mas eu vou permeando um pouco como que eu posso usar IA para decidir a jornada que eu vou fazer. Esse é outro ponto bem importante. A gente às vezes acha que a IA ela só vai ajudar de uma forma muito prática, né, hard ali no dia a dia do projeto, enfim. E tem pessoas ainda que nem conseguiram realizar como que a IA poderia ser utilizada aí. Então a gente vai falar sobre tudo isso agora, tá? Falando aí do que a gente chama de fantasmas do projeto, né? A gente tem as fases, né, as principais fases aqui, o Prepare, Explore, Realize e o Deploy. E no Prepare a gente tem que saber ali, pelo menos no nível macro, quais são os processos que eu vou trabalhar. Isso acaba vindo bastante da pré-venda, mas esse é um ponto bem importante. A pré-venda ela tem um nível uma quantidade de informações que ela trabalha. Essas informações precisam ser validadas ali quando você começa o projeto. Então você tem que entender ali quais são os processos, os macroprocessos que serão trabalhados.
Tem alguns documentos de gestão que eu também poderia utilizar IA aqui. Eu vou explicar daqui a pouco como que funcionaria cada uma delas. Se der certo, eu passo o vídeo aqui também de algumas delas funcionando, tá? No Explore, a gente tem aqui definição dos gaps, o que de fato vai ser gap ou não. Toda a documentação, desde do BPD até a especificação técnica, funcional, dependendo da estratégia do projeto, isso pode ficar uma parte para o Realize. E até o Fit to Standard. Por que o Fit to Standard você consegue utilizar IA? É o que eu comentei, nem todos os consultores estão preparados para o S4HANA ainda. A cobertura de escopo de negócios do ECC para o S4 ela é muito diferente. Tem um cliente que a gente trabalhou recentemente, que ele fez a implementação dele em 98. E é uma empresa conservadora do interior. Fizeram lá a implementação deles, implementação, por sinal, muito bem feita até para a época. Com algumas customizações. As customizações, por incrível que pareça, documentadas, bem organizadas, bem gerenciadas. Só que boa parte delas você já tinha no standard do S4. Você não precisava mais daquela customização. Então, o simples fato de conhecer bem o escopo do S4HANA, comparado com as versões anteriores do ECC, passa a ser um desafio se você não tem consultor que conhece funcionalmente com propriedade a ferramenta. Então, você pode utilizar ali algumas soluções para ajudar o consultor. Quase todas as soluções que a gente fala aqui de IA, elas não vão resolver um problema sozinha, mas ela vai talvez acelerar a velocidade disso em 40%, 50%, 60%, 70% aí dentro esses percentuais são de projetos que a gente está executando, que a gente está utilizando, então são informações aí reais, tá, gente? Outro ponto aí, falando no Realize, a gente tem o desafio do Clean Core, né, que é sim um desafio. A gente está num projeto aí, chegando no final, talvez um dos primeiros projetos com Clean Core, junto com a SAP. E sim, né, existem muitas transações, muita coisa dentro do S4HANA que ainda é herança do que tinha no ECC. Então, se você não tem uma aplicação nova, você está utilizando ali quase que uma transação do ECC fiorizada, a dificuldade de utilizar o BTP e fazer um Clean Core, ela existe e ela é muito desafiante. Enfim, a SAP está cada vez evoluindo ali para colocar os aplicativos substitutos mais modernos, mas esse desafio existe sim e a gente está sofrendo ele no projeto junto com a SAP. Bom, desenvolvimentos. Então, além da documentação, hoje a gente consegue utilizar a IA para desenvolvimentos. Integrações, como identificar a integração correta. Então, eu tenho lá no BTP uma grande quantidade de integrações, hoje muito bem documentada, né? A gente tem ali o API Hub, enfim, tem todo o Integration Suite. E escolher qual que vai ser a API, qual que vai ser a integração nativa que a gente pode utilizar para fazer o Clean Core é mais desafiante ainda do que achar o consultor funcional que conhece com propriedade o S4. Então, uma ferramenta para ajudar isso também, você mitiga risco, melhora a qualidade, acelera o projeto, reduz custo. Migração de dados e testes também, acho que é outro ponto de dor aí, né, que a gente chama de fantasma de um projeto. E o deploy, né, no final do projeto ali, você consegue usar IA também para cutover e para ajudar no suporte aí pós-projeto. Tem algumas iniciativas que você consegue pegar e fazer até um primeiro atendimento aí do chamado baseado no histórico do projeto e trazer ali uma primeira resposta para o consultor que vai atender. Desses fantasmas aqui que eu comentei, pessoal. Alguém tem algum fantasma a mais que quer comentar? Que eu posso colocar isso durante a apresentação e explicar também? Manda. Só do ponto que você comentou, né, desse desafio aí, que nem todos os apps você já tem um aplicativo Fiori. Saberia só dizer se você tem um percentual dos standards, dos que já realmente tem Fiores, ou se falta muito para fechar os 100% de conversão, ter um app no realmente Fiori, ou só ter um convertido mesmo? Perfeito. O percentual eu não sei de cabeça a conta, mas eu vou explicar como que a gente consegue chegar. Qualquer um de vocês aí vai conseguir fazer essa conta, tá? A gente tem ali aplicativos que são os novos que eu comentei, que a SAP lançou principalmente na chegada do S4. Alguns aplicativos talvez seja o caso que nunca vão ser substituídos porque ele já tem o que precisa, né? Então ainda vai ter um percentual de aplicativos que vão permanecer como estão.
Tem um site da SAP aí que, para os consultores, aí, pessoal mais técnico, é bem famoso, que é a biblioteca de aplicações. Você tem lá o Fiori Library, que tem todos os apps Fiori disponíveis aí em todos os sistemas da SAP. Você consegue, dentro do site, definir um range, né, montar ali praticamente uma tabela com todos os campos que você quer ver e fazer o download, né, de uma planilha Excel simples de cada uma dessas aplicações com toda a documentação técnica delas. Tem um campo, uma coluna, que ela fala qual que é o tipo de aplicação. Então você consegue ver se ela é um WebGIMPro, se ela é um aplicativo novo, já nascido em Fiori. Então, com essa planilha, é só talvez fazer a conta ali, dá para descobrir esse percentual. Quando eu falo esse percentual, por que eu talvez não tenha me preocupado em ter ele na cabeça, né, em percentual? Porque ele varia muito de indústria para indústria. Então, eu comentei de um cliente, vou falar de outro agora que a gente está trabalhando, que é também tão desafiante quanto, que é a indústria de oil and gas. Indústria de oil and gas, acho que quase todos os aplicativos ali standards foram feitos há muito tempo, atendem funcionalmente o que precisa, então o escopo tem uma cobertura muito boa de oil and gas, com os aplicativos que são mais antigos, foram fiorizados, atendem muito bem, mas quando a gente precisa fazer alguma customização, chegar no Clean Core é muito desafiante, muito difícil. Você sempre tem alguma forma de fazer melhor do que a gente fazia antes, que era só ir lá e customizar, né, direto no sistema. Então, sim, tem várias formas de abordar. A melhor possível não necessariamente é possível com aplicativos que estão defasados. Beleza? Beleza, gente. Mais algum ponto aí sobre os fantasmas? Algum ponto que eu comentei? Tranquilo? Beleza, vamos lá. Então, acho que na nossa visão aqui, né, a gente tem trabalhado com esse tema de soluções de IA para projetos SAP. É importante fazer essa distinção, né? Tem um grupo dentro da empresa que eu trabalho, que é a Stefanini, que trabalha ali com aplicações de IA mesmo dentro do RP, bacana. O que eu estou falando hoje aqui são aplicações de IA para os projetos, para a migração, como que eu saio lá do meu ECC e vou para o S4. Então, toda essa jornada, utilizando IA para essa jornada e não para aplicações necessariamente dentro do RP. Onde a IA vai agregar muito, e realmente muito, é em documentação. Então, antes a gente tinha lá o ASAP. Isso é até interessante. Se você olhar no site oficial da SAP, lá, como que era o cronograma sugerido do ASAP, você tinha ali uma parte de BBP que ela era proporcionalmente bem menor do que a construção. Hoje, se você entrar no site da SAP e baixa o cronograma sugerido da SAP para S4, a parte de Explore ela é muito, muito parecida com a parte de realização. Então, o que isso quer dizer? Né? Que hoje a gente tem um cuidado muito maior em primeiro planejar, analisar, fazer uma boa avaliação do que vai ser gap ou não, do que eu vou estandarizar ou não, do que vai ser executado, do que a realização em si. Porque antes a gente ia lá, fazia o BBP, ia para a construção, já entra logo em teste para a gente pegar na tentativa o erro aqui e põe o exército de ABAP aí, vamos customizar e vamos sair do outro lado. Não é que era errado, mas é a forma que era feito no passado. Então, hoje, essa questão de documentação ela aumentou muito a relevância, o foco em projeto também aumentou bastante. Por isso que a gente consegue reduzir bastante o tempo aí, considerando essas soluções. Então, a primeira solução aqui que eu vou comentar que a gente está utilizando, talvez seja uma das principais aí. Essa a gente está utilizando em 2 projetos agora. A gente já estava utilizando há algum tempo num primeiro projeto, conseguimos montar um piloto. Estamos agora começando a utilizar em mais de um projeto, que é a construção do BPD. Então, para quem não sabe aí, BPD é talvez o principal documento ali do ponto de vista funcional, que ele é definido ali, você pode ter uma granularidade ou por processo, ou por frente de trabalho, workstream. Minha sugestão é sempre, talvez no nível de processo, fragmentar um pouco mais. E nesse documento você tem ali vários detalhes do que vai ser configurado, do que vai ser utilizado, quais são as APIs que deveriam ser utilizadas para fazer aquele processo funcionar, quais são os dados mestres, os indicadores, todas as definições de processo ali. É semelhante ao que era um BBP? Talvez seja semelhante ao que deveria ser um BBP que a gente nunca fez, porque a forma de fazer no passado era mais na prática. Então, o BPD, ele tem várias camadas de detalhe por tema, onde você define o que vai ser feito ali do ponto de vista funcional. O que a gente está fazendo aqui? Tá?
desde o começo ali no workshop, a gente coloca ali as nossas ferramentas de IA para gravar esse workshop. O questionário ali, né, o script de workshop que o consultor vai utilizar está alinhado com o que a gente tem ali dentro da solução de IA, justamente para que ele coloque perguntas sem esquecer nenhuma das sessões que vão ser utilizadas dentro do BPD. Essa IA, ela é alimentada ali, tem uma base do que é Scope Item, então todo o standard da SAP, não adianta a gente pegar uma IA genérica ali, colocar um prompt e acreditar no prompt. A gente sabe que hoje ainda, a IA, quando ela não tem uma informação muito precisa, ela cria. Então a gente não pode fazer dessa forma o uso de IA para fazer documentação, chega lá, não existe o que a IA está falando. Então tem que ter uma base ali de conhecimento que a IA vai utilizar para poder montar esses documentos. Além dos Scope Items, que é o standard, você pode pegar toda a lista de APIs ali que eu comentei, né? A gente tem no Integration Suite, para fazer parte também dessa análise, dessa construção no BPD. E agora, mais recentemente, aí nas últimas versões, a gente começou a conseguir, né? Acho que faz umas 3 semanas que a gente deve ter conseguido, pegar o que é gap também, o que não foi encontrado dentro dos Scope Items, dentro do standard, e já construir ali até um fluxograma em BPMN 2.0 com a própria IA. Então, a IA dando ali a solução e construindo o que são esses gaps. Bom, Maicon, o que você está falando então é que a IA vai fazer o BPD sozinha? Não é isso. A IA ela vai fazer a primeira versão do BPD sozinha, uma primeira versão padronizada, porque a gente define qual que vai ser a estrutura do BPD no começo do projeto. Uma primeira versão com um nível de qualidade também padronizado, porque cada consultor tem sua experiência. Um consultor conhece um pouco mais de um tema, o outro conhece um pouco mais de outro. E até a forma de escrever dos consultores é muito diferente. Não tem como você padronizar isso. Então, a IA dando uma primeira versão de tudo, entregando o documento para o consultor analisar, revisar, ajustar. Se tem um erro ali da solução no ponto de vista de gap, né, de construção de novas aplicações, a SAP aí chama de extensões, você tem a oportunidade de ajustar. Então, só com essa primeira versão, utilizando essa solução que eu estou comentando, parte dos consultores desse primeiro projeto, que é um projeto grande aí de implementação, comentaram que ganharam ali uns 40% de tempo na fase de Explore. Outro grupo dos consultores falaram que ajudou até 70% do tempo deles ali nessa fase de Explore. Então, imagina, né? Eu comentei, o Explore agora é quase tão grande quanto a realização, né? Ou deveria ser, e o nível de qualidade de documentação ela precisa estar alinhada com isso. Então, essa solução aqui, a gente tem tido resultados fantásticos, os clientes têm gostado bastante. O nível de qualidade das documentações ali, a gente sempre faz algumas pequenas auditorias ali, antes do Quality Gate da SAP, a gente faz um Quality Gate interno, e a gente tem visto que o nível de qualidade dos projetos ali estão crescendo muito. Alguma dúvida sobre essa primeira aqui, gente, do BPD? Alguém aí já tinha visto IA montando documentação de projeto, alguma iniciativa do tipo? Legal, então estamos na frente, Bruno. Beleza, próxima solução aí, gente. Ó. Na verdade, eu trouxe um vídeo. A gente consegue rodar esse vídeo? Se não conseguir, não tem problema, tá? Essa aqui é a primeira versão, gente, da solução que eu comentei. Então, a gente define ali previamente com a IA os Scope Items, descrição do processo, qual que é o gap, tudo isso feito com a gravação que eu comentei, a IA escrevendo, né, com base na gravação. E aí a gente manda gerar o documento. Cada projeto vai ter sua estrutura, né? Vai ter a sua padronização de documentação. Isso aqui é um modelo. Por mais que a gente tenha ali um padrão dentro do Activate, um padrão dentro de cada consultoria, a gente sempre tem que personalizar ali para cada necessidade de cada cliente, né? Quanto tempo demora aqui para fazer um documento desse, tá? Depois que a gente pega ali a gravação, né? Estrutura, né? Todos os áudios do jeito que precisa e manda a IA executar, a gente gasta ali talvez uns 5, 10 minutos para converter em texto as gravações. E a segunda etapa dela demora mais uns 10 minutos ali. Então, em coisa de 20 minutos, a gente tem aí as primeiras versões do BPD, tá?
Bom, outra solução aí que a gente está utilizando, que tem bastante semelhança na forma de se utilizar dentro dos projetos, que é a gente transformar aí códigos, né, que já existem para especificação técnica e funcional. Aonde que isso aqui é bem importante, tá, gente? E aí é o que eu comentei, de não necessariamente ser só no projeto. Então, hoje a gente vai fazer ali uma análise, né? Vamos ajudar o cliente a desenhar a jornada dele, ele tem lá o ECC dele, ele sabe que ele tem ali 3.000 customizações, não sabe o que fazer com essas customizações, qual que é importante, qual que não é e o porquê. Então, a gente faz primeiro um recorte de tudo que foi utilizado normalmente, né, de customização no último ano, pelo menos, às vezes no último 1 ano e meio, né, porque a gente sabe que tem códigos que são sazonais de utilização, por questões legais. Desses códigos, né, desse último 1 ano e meio de utilização dos códigos, em cima deles a gente roda esse modelo aqui de IA para fazer uma análise de cada um desses códigos. Eu posso mandar a IA me trazer só o resultado em texto, que o time de pré-venda costuma usar mais, mas eu posso mandar a IA fazer uma especificação técnica ou uma especificação funcional semelhante ao BPD que eu montei agora há pouco. Então imagina, né, aquela grande preocupação do que fazer com todos os meus códigos, eu vou colocar uma consultoria para documentar tudo, não vou, o que eu faço? A gente consegue resolver isso aí com uma solução de IA, dando até os resumos de cada um dos programas e, principalmente, o que cada programa faz, o que ele não faz. Vou passar aqui um videozinho também de como que a gente executa aí essa solução. Hoje a gente integrou isso aqui até no Teams, então o time de projeto nosso, hoje ele opera essa solução pelo Teams. Ela pega um código ali, pode ser um TXT ou um .abap, carrega ali para dentro do Teams e utiliza. E é a mesma coisa, né? A estrutura ela é dependendo da necessidade de cada cliente. A gente não tem a nossa versão, nossa sugestão, e aí personaliza para cada cliente. Essa solução aqui talvez seja a que a gente mais tem utilizado. Por quê? Porque a gente utiliza durante pré-venda também. Então, todos os clientes ali que estão fazendo essa análise com a gente roda essa IA, gera documentação de alguns códigos. Nem todos os casos a gente precisa gerar documentação, mas a gente analisa ali todos esses últimos códigos aí que foram utilizados. Isso aqui tem trazido um nível de assertividade do ponto de vista de pré-venda incrível. Porque antes a gente tinha, durante a pré-venda aí, quem já fez pré-venda, sabe que você não consegue parar e analisar cada um dos códigos. Então, acaba sendo uma análise mais subjetiva em cima da quantidade de códigos, tamanho da empresa, indústria. O nível de assertividade ali ela tem de ser mais baixo, né? E é assim que é feito mesmo, não tem jeito, mas a gente conseguiu criar uma solução que ajuda a gente a ter mais assertividade. E aí, a parte de interfaces que eu comentei também, enfim, então, todo o Integration Suite, a gente passa a ter ali uma ferramenta que faz a análise de qual que seria a API necessária, qual que seria a ferramenta de integração necessária, ele traz até a documentação, né? Ó, com base nesse problema que você trouxe, usa essa API aqui, está aqui o link para você utilizar e baixar a documentação técnica. Vou passar um pouquinho mais rápido, porque acho que meu tempo já foi, tá, gente? Tá aí. Então aqui, ó, um escopo muito amplo, muito vago, né? Precisa de uma API que fale sobre nota fiscal. Aí a consulta nessa base de conhecimento que eu comentei e traz ali o nome técnico da API, o link do API Hub para você poder consultar, enfim. Então, em vez do consultor ter que parar, fazer aquela análise, às vezes testar, validar, enfim, a IA já traz ali uma solução. Necessariamente essa é a certa? Talvez não, mas a que faz mais sentido lógico, ele começou por ela, né? Então, a assertividade eu diria que é 95%, tá? Parte de migração de dados também, então a gente consegue criar mais de uma solução aí para migração de dados. Eu consigo, desde criar uma base de dados ali para que a gente rode, né, alguns testes, até automatização de testes. Ponto importante aqui, muito cliente tem expectativa de que a IA vá lá e vai automatizar e executar todos os testes sozinha. Isso não é nem necessário, porque você tem ferramentas da própria SAP para você fazer automatização de teste, né? Você tem ferramenta em cloud como o Tricentis, você tem dentro do Somen o CBTA que você pode utilizar, e isso tem que ser conectado com a IA.
Então não é ela sozinha, é utilizando o melhor possível do que tem de standard e nativo, dentro dessas soluções aí de IA para que tudo funcione da melhor forma e não tentar resolver todo o problema ali só com IA. Aqui mais um videozinho do uso dessas IAs. Essa daí focada em migração de dados que eu comentei. Você vê que desde o upgrade, né, do upload dos dados ali, das informações, você consegue fazer com IA também. Isso aqui esgota, né, a questão de testes? É claro que não, né? É mais um acelerador também, uma etapa que você consegue agregar, algo que você consegue acelerar ali utilizando a IA para fazer esses testes. E aí o retorno, né? O que deu sucesso, o que não deu, enfim, o que aconteceu com cada item aí dessa migração. Acabando já, tá, gente? Eu estourei meu tempo aí, desculpem. Automação de teste que eu comentei, então a gente utiliza bastante aí Tricentis, o CBTA, não é só a IA vai acelerar. A gente consegue ter bons resultados aí também em testes. Tá aí também o resultado aí dos testes. Uma aba com os dados e a outra com o retorno. E aí a validação disso, né? Tudo isso dentro do sistema. Beleza. Bom, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Fechou. O que eu queria comentar aí sobre essas soluções de IA, tá, gente? Stefanini escolheu por não vender uma solução de IA. Então, a gente não vende as soluções de IA. São ferramentas que a gente utiliza na entrega dos nossos serviços. Então, se eu começar qualquer projeto da Stefanini hoje de SAP, a gente utiliza... Aqui eu trouxe talvez uns 30% das ferramentas que a gente tem. Tem várias outras lá que o time utiliza no dia a dia. Então, qualquer projeto que comece hoje da Stefanini, que a gente faça em SAP, a gente vai utilizar essas ferramentas para acelerar o projeto, para fazer com que aconteça melhor. Enfim, o cliente acaba capturando valor em cima do nosso serviço e não da compra de um produto, tá? Dúvidas aí, gente? Algum ponto de atenção, perguntas, comentários? Não? Gente, obrigado aí, foi um prazer, viu?